Então hoje também eu vou começar uma série, não sei quanto tempo eu vou levar, e exatamente esse é o título da série que eu quero fazer. Pastor, meu cérebro, vou te calar, hein? De que lado ele está? A pergunta só que eu quero te fazer. De que lado o meu cérebro está funcionando? Para o outro lado ou para o lado de cá? E esse aí é um segredo, eu quero dar um subtítulo nessa manhã, de tudo começa na mente. É óbvio que eu tenho muitas coisas para dizer e eu quero cortar esse bifinho e trazer bem mastigado a muita gente nova no nosso meio. Para que você possa entender como é que você funciona. Muitas vezes nós não sabemos. Eu sei que eu penso, que eu raciocínio, que eu tenho memória, que eu tenho vontades e desejos, mas eu não sei se tudo isso está sendo dominado, se há um controle da nossa parte, do homem interior, sobre tudo aquilo que acontece dentro de mim e de você, que vem à nossa cabeça, que vem na forma de pensamento, que vem na forma de vontade. Alguém está entendendo isso nessa manhã? Então eu peguei um verso que está em Efésios capítulo 4, que a carta aos Efésios é uma carta maravilhosa, muito explicativa, é uma das cartas mais poderosas no conteúdo do apóstolo Paulo dizer para mim e para você, olha, a nova criatura tem um perfil, e ela deve viver dessa maneira. O pessoal da internet aí acompanha comigo. Vamos embora nessa série que vai durar realmente alguns domingos, mas eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Então traga para cá a caneta, a Bíblia de papel, cadê ela? Isso aí. Eu vou nos lugares aí, eu não estou nem falando, mas ninguém com Bíblia de papel, eu fico desesperado. Meu Deus, né? Quem sou eu para dizer que é isso? Mas é isso aí, essa aí a Bíblia que você cheira a sua Bíblia? Está botando os perfumes, como eu falei? Não vai atrair mais, bota logo um francês nela, vai te atrair, é bom. Você tem carinho e valorização pela Bíblia, pela palavra de Deus? Porque é na medida desse valor que você dá a ela, é a medida da virtude que virá sobre a tua vida. E das revelações que o Espírito Santo, Ele colocará em você. O Espírito Santo não trará revelação para mim e para você se nós não estivermos interessados na sua palavra. E Ele trabalha em linha, porque Ele dá testemunho da palavra. Está guardando isso? Então tenha fome e sede. Pega essa série para anotar todos os versos, leia em casa com calma e deixar o Espírito Santo falar mais alto. Ok? Uma série que eu estou fazendo lá, ela é bem paralela, então quem estiver no recreio, assistir às reuniões do recreio, elas vão ser muito assim, complementares. Vou falar para a galera lá do recreio também. Ok? Então, em Efésios, no capítulo 4, depois de uma declaração do apóstolo Paulo, no verso número 27, abra lá comigo. Aleluia! Efésios, capítulo 4. Eu quero ler algumas coisas no início dessa série. Mas diz lá assim no verso número 27, não dê lugar ao diabo. É muito interessante isso. E olha, quero falar uma coisa para você, isso aqui é uma declaração do apóstolo Paulo que ele não repete nas outras cartas, obviamente dessa maneira. É bem interessante isso. Agora nós temos que ler um pouco o contexto para você entender o que ele está querendo dizer. Em algumas versões está escrito, não dê espaço, Elinho, ao diabo. Eu pergunto, que espaço é esse? É uma cadeira do lado da minha casa? Ali na minha mesa? Chama ele para sentar, bater papo com ele. Não, não é isso. Esse lugar aí é o lugar chamado mente do ser humano. É esse trabalho insistente das trevas em tentar governar a minha, a sua maneira de pensar. Vai ouvindo o que eu tenho para te falar. Nós lutamos contra isso. Hoje, na consciência viva da ação do Espírito Santo em quem nós somos, nós temos capacidade de ter discernimento de pensamentos e determinadas coisas que estão acontecendo que nós sabemos que são malignos. Ou na Bíblia declara que o mundo jaz no maligno, está completamente imerso no maligno, é porque não tem a menor noção e sensibilidade de reconhecer que vive
uma jornada governada pela maneira do inferno pensar. O inferno operou dessa maneira conversando com Eva. Depois eu vou mostrar várias passagens, nós vamos para vários conteúdos sobre isso aí. Mas alguma coisa foi organizado e de maneira convincente para que Eva tomasse posse daquela declaração e decidisse em cima daquilo que estava sendo sugerido. Quem está dormindo, diga aleluia. Está treinado. Olha aí, peguei um aí. Eu fui fazer isso no sul lá, meu Deus do céu. Eu brinquei com a galera, gente, eu faço isso de vez em quando, porque a gente tem que acordar, porque isso aí que a gente está conversando é a nossa jornada. É a tua jornada segunda-feira, terça, quarta, com várias situações que acontecem, sempre vem um pensamento, sempre vem alguma coisa que a gente não entende, mas é uma sugestão das trevas. Ela é muito convincente, é um raciocínio interessante. Olha, faz sentido, mas será que é verdadeiro? E de um tempo para cá, eu tenho meditado bastante em situações que Jesus fala, olha, o engano vai aumentar. O engano sobre a face da terra está aumentando. Até mesmo no meio da sua igreja, com falsos cristos, falso profeta, falsos pastores e muitas coisas, da qual o apóstolo Paulo, ele teve uma preocupação tremenda. Deixa eu dar uma lida aqui com você, porque nós vamos ler uma passagem onde você vê claramente o coração do apóstolo Paulo com cuidado para com a igreja do Senhor. Você vai comigo então aqui, antes da gente ler Efésios, vamos lá aqui em Atos capítulo 20, vou fluir um pouco com o Espírito Santo aqui, para a gente ler algumas coisas, eu vou fazer algumas declarações que vão te ajudar. Então veja, Atos capítulo 20, igreja, o apóstolo Paulo chama os presbíteros, da igreja de Éfeso, porque ele já sabia que não os veria mais. Então ele faz uma reunião com a galera, ele dá várias declarações a respeito dele, da chamada dele. Depois você pode ler o capítulo aí, a partir do verso número 17. E ele chega nesse ponto para declarar o seguinte, no verso 28, olha, atendam vocês por todo o rebanho sobre o qual, veja como está escrito, o Espírito Santo constituiu vocês supervisores, administradores. A palavra bispo significa isso. Pastores, pode colocar. Ok. Para vocês pastorearem a sua igreja. Não. Pastorearem a igreja de quem? A Academia da Fé não é a minha igreja. A gente precisa de uma placa, de um nome. Mas essa é a igreja do Senhor. Vocês pertencem a Ele. A minha responsabilidade é muito maior do que eu posso imaginar. Se eu tenho um pouco de consciência, ela é bem maior. Alguém está entendendo? Vocês são propriedades de Jesus. Você sabe bem o que é conduzir a propriedade de Jesus? Eu peço a Deus cada vez mais que aumente temor no meu coração sobre isso, porque essa é a minha responsabilidade. Eu quero ser encontrado como um servo fiel. Só isso. É dele. Agora veja, Paulo diz assim, essa passagem é demais. Olha, o Espírito Santo constituiu. Não foi o meu tio que me chamou. O Espírito Santo constituiu para vocês pastorearem a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue, igreja. Agora veja, eu sei, Paulo fez uma declaração agora que me assustou. E eu venho meditando sobre isso e tirando algumas conclusões. Isso aqui é bom para treinar a liderança também. Então ele disse assim, eu sei que depois da minha partida, entre vocês penetrarão lobos vorazes e não pouparão o rebanho. Que é isso, rapaz? E diz assim, e que dentre vocês mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas
proclamando o engano, para arrastar os discípulos. Tem várias traduções sobre isso, arrastar nessas doutrinas que são falsas, e em tantas outras coisas. O que o apóstolo Paulo tinha que não permitia que esses lobos chegassem e tomassem conta? O que ele carregava? Não, eu faço a pergunta para mim. Mas ele diz assim, a hora que eu for embora, e ele declara isso, né? Eu tenho certeza, eu sei, e lobos vorazes entrarão, e vão começar a destruir. Alguém está entendendo isso, gente? É impressionante. Através de quê? Através de argumentações, através de pensamentos, de teorias, sei lá, de qualquer coisa, falsas doutrinas. Mas Paulo tinha esse cuidado. Ele permaneceu, você vai ler aqui, quase 3 anos lá, ministrando, advertindo, falando, aconselhando a galera, para que a igreja fosse edificada. Porque veja, gente, a importância está aqui no 28, é isso que eu quero que você entenda. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Nós somos ovelhas desse rebanho. E há necessidade de cuidar das ovelhas que pertencem ao Senhor. Vamos voltar para Efésios. Então, como eu disse, esse é o título, não dê lugar ao diabo. É o verso número 27. Mas o apóstolo Paulo, ele fala algo bem interessante, e nós vamos pegar no capítulo 4, no verso 17, só para você entender. Então ele teve grande revelação sobre a nova criatura, sobre o viver da nova criatura, e ele fala assim, isso, portanto, eu digo, e no Senhor eu vou testificar, que vocês não andem, não vivam mais como gentios, em outras palavras, que vocês, que são a igreja do Senhor, as novas criaturas, não vivam mais como vocês viviam antes. A velha criatura morreu, hein? Em outras palavras, a velha maneira de pensar morreu. A crença que eu havia estabelecido como velha criatura, a minha mentalidade, ela morreu. Ela não pode mais governar a minha vida. Eu não posso permitir mais ser moldado a voltar atrás, a pensar como eu pensava antes. E eu só quero te dizer que isso não pode ser um pensamento assim, agora eu sou de Jesus, passei pelas águas, tudo mudou. É verdade, eu me tornei uma nova criatura, mas agora você vai enfrentar a luta de botar para fora aquilo que não tem que estar dentro da tua cabeça e da minha, uma velha mentalidade, a parte da palavra, pensando apenas em si mesmo, como se dá bem, e muitas vezes lotada de vontades e desejos destrutivos. Você entende, gente? Essa será a minha luta, uma insistência das trevas sobre a minha vida e a sua, para eu voltar a pensar como eu pensava antes, insistindo o tempo todo numa outra forma de ver as coisas, numa interpretação e num raciocínio de coisas que não são verdadeiras, é um fundamento de ilusão. Mas eu, como nova criatura, pela ação do Espírito Santo e da verdade, ele me põe numa condição de quê? De reconhecer, esse pensamento está estranho. Isso aí já não faz parte mais da minha vida. Quem está vivo? Isso, gente, aqui está o segredo. Então o apóstolo Paulo diz isso. Ele diz lá assim, não vivam mais como você vivia. De que maneira? Agora está explicando. Elinho, você vivia na vaidade dos seus próprios pensamentos meramente humanos, de vontades, desejos, só pensando em si mesmo. Está entendendo, gente? Aqui está a grande chave da virada da nova criatura. E é óbvio, eu um dia me tornei nova criatura, mas eu era imaturo na minha forma de pensar. Eu não tinha sensibilidade ainda para reconhecer que era preciso mudar a forma de pensar.
Segura o teu dedo aí e vai 1 Coríntios capítulo 13. Vamos embora, está tudo na palavra. 1 Coríntios 13, nós vamos ler o verso 11. Primeira Coríntios 13, verso 11, Paulo diz assim: quando eu era menino, o quê? Falava como menino, eu sentia como menino. Agora olha que legal, grifa aí na tua Bíblia, eu pensava como menino. Deixa eu dizer algo para você, quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, a nossa natureza mudou, portanto agora a nossa maneira de pensar também vai mudar. E se muda a minha maneira de pensar, muda as minhas escolhas e decisões. Então, Paulo disse, eu pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, o que aconteceu? Ele desistiu das coisas de menino. Por que ele desistiu? Porque já não fazem mais parte da mentalidade dele as coisas de menino. Então eu e você, como novas criaturas, nós entramos num processo de crescimento, de maturidade, onde a verdade, ela vai ocupando espaço, ela vai tomando a nossa forma de pensar. Na verdade, eu estou sendo construído pela mentalidade do céu, que é a verdade. Eu tenho que entender isso e permitir isso. Eu troco a minha forma de pensar pelo que Deus tem a dizer. Agora, se a minha forma de pensar é agradável a mim, isso que Deus tem a dizer não é agradável à minha carne, aí está o nosso sofrimento, mas é aí que nós vamos crescer. Não é mais a antiga maneira, Elinho, você não pode viver mais na vaidade dos seus próprios pensamentos. Você decide, você escolhe, porque você conclui o que você quiser. Você é tão livre para concluir o que você quiser. Agora, será que o que eu estou concluindo é verdadeiro? Não tem como, gente. Não existe em mim e você capacidade verdadeira de mentalidade. É por isso que Deus, ele é o pensamento. O pensamento é a verdade. Essa verdade tem que ser a nossa forma de pensar. Eu preciso ser moldado, formatado pela mentalidade do reino. E Paulo continua dizendo, vamos lá, Efésios. Então ele diz assim, você era obscurecido de entendimento ali, você estava alheio, veja gente, à vida de Deus. Esse era o tempo da velha criatura. Eu não conhecia Deus, eu não tinha uma natureza transformada. Por causa, olha como ele coloca, da ignorância, grife isso aí, ignorância. Ignorância em que você vivia pela dureza do seu coração. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. O homem faz o que ele quiser. Ele sente, ele faz o que ele quiser, porque ele é o decreto da sua vida, entende, gente? Ele é o decreto da sua vida. Essa é a liberdade tamanha que Deus concedeu ao homem, dele viver a sua crença, o que ele acredita, se verdadeiro ou não, esse é o problema. Mas aí, não tem como novas criaturas, nós temos agora uma natureza que exige de mim e de você, nós sermos transformados pela renovação da nossa mente com a verdade. Quero te falar, exige, não é opcional. E aqui está o segredo de nós vencermos. Aqui está o segredo de nós avançarmos. Aí Paulo fala algo bem interessante no 22. Olha, Elinho, quanto ao sentido do trato passado, que você se disponha do velho homem, dispensa o velho homem, a velha natureza, na sua forma de pensar,
que se corrompe segundo as concupiscências do engano, os desejos malignos, as vontades. Ele falou para a gente jogar fora, gente. Quando Paulo diz que eu luto contra a minha carne, o espírito humano recriado luta contra a carne, luta contra essa disposição aí, ó. E parece que sempre se apresenta todos os dias, porque há uma influência de fora, há uma maneira desse mundo viver, há uma maneira do ser humano gostar de pensar coisas, e nós temos que andar treinando, né? A mim, a você, nós temos que estar treinado a discernir determinados pensamentos, principalmente, ouça o que eu quero te falar, principalmente quando você vai decidir escolher coisas. E no final dessa história, os meus pensamentos, eles estão diretamente ligados às minhas decisões. E se o inferno pega e molda a minha maneira de pensar sobre uma área, ele já sabe, ele já prepara o rojão. E ele sabe que daqui a 2, 3 anos eu vou tomar a decisão que ele queria que eu tomasse. Assim foi Eva. E assim a humanidade está debaixo, jaz completamente imersa numa mentalidade que o inferno sugere de matar o ser humano, que só leva ele para o prejuízo. Quem está ouvindo? E não pense que ele não vai estar fazendo isso de maneira insistente. Gente, você não faz ideia, eu estava conversando com algumas pessoas lá no sul, como pessoas começam bem e terminam muito mal. Você pode começar bem uma jornada como nova criatura, daqui a 10 anos você está firme no Senhor? Não responde tão rápido, responde todo dia. Porque tem muita gente se desviando da fé. Você não faz ideia. A mesma maneira que está entrando muita gente, eu só ouço notícias maravilhosas de, sei lá, quantos batismos de gente entregando a vida para Jesus. Se a gente não cuidar, desse tempo que nós estamos sobre a face da terra, parece que a porta dos fundos está ficando maior. E a galera está pulando fora. Está sendo corrompida na sua maneira de pensar. É isso que nós vamos ler já. Há uma maneira corrupta que o inferno sugere, que eu começo a pensar e daqui a pouco eu estou desviado do caminho, porque eu peguei o decreto do entendimento que eu tive, ou que eu estou vivendo, com as decepções das pessoas que contam sobre a igreja. E decepção não é com parede, você não vai se decepcionar com essa parede, ela não vai falar nada para você, mas você vai decepcionar com pessoas, com várias situações que podem acontecer. Como nós somos imperfeitos, isso acontece mesmo. Então você vê como é que a gente tem que estar num nível de alerta, de entendimento, para poder não cair nessa cilada, na cilada de sendo conduzido numa forma de pensar, e daqui a pouco eu estou afastado. Eu estou afastado da congregação, de amar o corpo de Cristo, de estar inserido, A nossa jornada não terminou ainda, gente. E o que o Espírito Santo vem ministrando para mim é cuidado com a minha igreja, ajuda elas a pensarem. Eu não posso fazer nada contigo, eu não posso te amarrar de tomar uma decisão. Mas se você aprender, e esse aí é o sentido dessa série, se você aprender a cuidar da forma que eu e você estamos pensando, nós vamos terminar bem. Nós vamos completar a carreira. Diga aleluia. Não chegamos ainda. E toda a tensão das trevas, quando Jesus falou que o tempo ficaria ruim, em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, falando sobre o conteúdo dessa tribulação que viria, da intensificação da mentira, do engano, da intensificação dos níveis de relacionamento cada vez piores. Nesse tempo, o engano aumentaria muito. E como verificar, como eu ter no meu coração a certeza de que eu estou no caminho certo? Eu estou no caminho certo se eu estiver pensando certo. Assista a reunião de hoje à noite, vou falar sobre isso. Que direção é a direção certa, pastor Hélio? Fala para mim, eu não vou falar para você. Você tem que ter o pensamento certo
E o pensamento certo te direcionará para o lugar certo. Está pegando isso? Guarda no teu espírito isso, gente. Você tem que cuidar, você tem que proteger aquilo que Deus te concedeu, um pensamento. Você é um ser pensante. Eu também. Então é de dentro de mim, da minha forma de pensar, que sairão as conclusões a respeito dos meus amigos, da minha família, da igreja, de pessoas, situações de trabalho e tudo que envolve. Como é que eu estou analisando isso? Não é de maneira cerebral. Como é que eu estou enxergando esse momento? É óbvio que o inferno vem, ele manda. Você é um bagaço. Aí, tá vendo? Nada dá certo. O culpado é você mesmo. Viu, lembra lá em 1920 que você fez isso, aquilo outro? 1920, você ainda está vivo ainda? Meu Deus do céu, meu pai faleceu, nasceu em 25. Ok? Tá vendo? Você está rindo, mas é assim que o inferno faz. Ele não dá moleza. Eu estou aqui nessa manhã, eu creio, o Espírito Santo está quebrando os demônios, cara. A forma dele chegar para você e te dizer algo que não é verdadeiro. E começa a gerar sentimentos estranhos, muitas vezes de insegurança, sentimentos assim de querer entrar um desespero, um pânico. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Isso vem das trevas. Há dias de opressões maiores, não me pergunte. Não tem como comprar o capacete do Magneto. Mas uma coisa eu tenho, você também tem, eu tenho o Espírito Santo. Tem a palavra viva. Tem a pessoa dele que fala comigo. Eu estava compartilhando isso lá no Sul, falando sobre frustrações, decepções, com a galera líder. Ela estava falando, gente, nunca diga que você está perdido. Você não está perdido, não diz isso. Você foi achado por Jesus. Ele mora em você. É óbvio que nesse momento eu não sei o que eu vou fazer, mas perdido eu não estou. É bem diferente, porque Ele me guiará a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, dará testemunho da verdade, então Ele acaba me guiando. Então são fundamentos, essa alfabetização nos fundamentos, deixa a gente na tranquilidade que vamos ouvir do céu, o que o Espírito Santo tem a me falar, porque quando Ele te fala, Ele te fortalece. E parece que traz claridade na forma de pensar, limpa a outra maneira de pensar, cai por terra. Diga glória a Deus. Porque essa é a pressão que eu e você vamos ter que suportar. E eu digo, gente, vai piorar muito, porque é bíblico, nós estamos chegando, então o livro de Apocalipse está na nossa frente. E daqui a pouco vai ser descortinado os julgamentos que são pesados no mundo. Não é que Deus não ame, Ele tem dado a oportunidade das pessoas serem salvas, libertas, de ouvirem a palavra, mas o mundo está rejeitando a verdade, como está em Romanos, capítulo 1. E aí eles estão tendo uma disposição mental reprovável, como diz a palavra, porque rejeitaram a verdade. Então a pressão que hoje existe, daqui a 10 anos, será muito pior se Jesus não voltar. Eu pergunto para você e para mim, nós estamos preparados para isso? Estar preparado é fundamental. E Paulo, ele começa, eu nem comecei a ler ainda o que eu tenho que ler. Nós estamos aqui num prefácio. Ele começa falando sobre isso, de apresentar a noiva preparada. A noiva é a igreja, somos nós. Então é tempo de nós nos prepararmos para o fim. É tempo de nós nos revestirmos da verdade numa forma de pensar que acaba sendo um baita de um filtro contra as inspirações satânicas. O pessoal da internet está me ouvindo aí? Você pode estar vivendo agora uma baita de uma infiltração satânica, programada pelas trevas para te destruir em 2 anos. Para destruir a casa, propósitos do céu sobre a tua vida. Uau, aleluia, Espírito Santo, bora, ajuda a tua igreja,
Nós não estamos nas trevas. Nós somos filhos da luz. Você não está em trevas. Mas de que lado eu estou plugando? De que lado eu estou permitindo que a minha mente pense sobre? Aonde eu estou plugando? Essa será a força do fim dos tempos. Jesus disse que o engano, a ilusão, a forma de pensar, com várias propostas que acontecem, até mesmo dentro da sua própria igreja. Como eu acabei de ler para vocês, lobos vorazes vão aparecer e não pouparão o rebanho. Você está entendendo? É um lobo vestido de ovelha. Eu peguei uma foto dessa aí para depois te mostrar. Brincadeira. Porque é assim que o inferno faz. Sabe, a força do inferno, da ação do diabo, está aqui, ó, em eu não saber que ele está agindo. Essa é a força. No momento que o Espírito Santo e a palavra revelam, pum, morreu. No momento que eu sou ignorante, e eu não tenho a menor percepção, ele está em alto e está dominando, está reinando, e quer me levar para a destruição. Mas no momento em que o Espírito Santo me fala e me revela na palavra, pum. Eu vou terminar lendo essa passagem aqui com você, Salmo 119. Aleluia! Estou animado. Eu estou animado, cara. Porque Deus não programou a nova criatura para perder mais. Por isso que nós temos que aprender a andar em vitória. Diga aleluia aí, hein? Aleluia. Desanimados, digam amém. Obrigado. Ela ouviu animado, tá certo. Eu falei desanimado. Oh, Jesus, ajuda nós. Pastor Hélio, mas os dias que nós estamos vivendo não são nada fáceis, eu sei. E Deus te programou para viver. Mas Ele também programou para que você fosse fortalecido, para você vencer. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Como é que a igreja está dizendo que está perdida? Pastor Hélio, está difícil, aquilo outro. Cara, não fica com essa choradeira não, que você não vai aguentar. Vai ter que tirar o time de campo. Mas se fortalece, se prepara para o fim. Se prepara para ter uma dimensão interior de descanso, de certeza, de segurança em Cristo Jesus. Gente, não estou perdido. Olha só, falei para a galera do Sul, gente, nós chegamos no reino. Eu já estou no reino, eu não sou um sobrevivente. Eu já estou no reino. O reino de Deus está em mim. Ele cuida de mim. Ele supre todas as necessidades. Ele me guia a toda a verdade. Que maneira é essa de concluir que eu estou perdido? Eu estou no desespero. Se você precisa de algo e você crê em Deus, Ele suprirá a tua necessidade. O milagre sempre vai chegar na tua porta. Eu e a Deise estávamos assistindo de um pastor contando durante uma jornada do ministério dele, e o Espírito Santo falou para ele, eu vou te ensinar a viver pela fé. Aí ele ficou animado, glória a Deus, aleluia, só que, você já está rindo, né? Já entendeu? Só que a mesa virou. E aí perdeu o trabalho, aí começou a ser atacado na família, começou a ser atacado no corpo com enfermidade e várias situações, aprendendo a ser dependente do Espírito Santo. Eu penso que Deus não está no controle? E viveu assim alguns anos, 10 anos da vida dele. Se eu não aprendo no tempo do fim a viver o que está escrito e ir com o que está escrito, como é que nós vamos suportar? Quando os dias piorarem. Eu só estou dizendo isso para vocês. Porque, gente, você sabia? Está profetizado a apostasia da igreja.
Aí eu e você, a gente tem que se qualificar para não entrar nesse grupo. E se nós nos mantivermos preparados, nós não vamos entrar nesse grupo. Mas sem preparo, não vai dar certo. Então eu vou terminar lendo isso aqui com vocês. Salmo 119. Quanto amo a tua palavra, a verdade, ela tem sido a minha forma de pensar todo dia. Meditar é pensar sobre. Salmo 119, perdão, verso 97. Tá. Quanto amo a tua palavra, a verdade é a minha meditação todo dia. Eu penso nela todo dia. Todo dia eu penso nela. Não, é no volante, pastor. No volante eu penso. Tem um espaçozinho para a esposa aí ou não também? Tem ou não? Ninguém, os homens não respondem nada, é tudo fracassado mesmo. Ninguém está com saudade da esposa não, velho? Verso 98, os teus mandamentos, Pai, a tua palavra, a tua verdade. Olha só, gente, como é que está escrito, eu grifei aqui. Eles me fazem mais sábio que os meus inimigos. É um caráter de transformação. Você reparou como está aqui? Me transformam numa pessoa mais sábia que o ataque dos meus inimigos. Uau. É isso aí. Nós vamos continuar, nem comecei. Mas essa série é importante. Preste bem atenção em tudo. Preste atenção nos versos, deixe o Espírito Santo organizar você. É um tempo de preparação interior, gente. Você entende quando o combate chega? Se eu não estiver preparado, dificilmente eu vencerei. Como os dias que virão estão muito punk para muitas coisas, é só você ver os sinais espalhados pelo mundo. Eu acompanho bem, porque eu fico ligado ali em Israel e tudo que acontecer com Israel ao redor. Geopoliticamente as coisas estão muito estranhas, estão piorando, porque o homem está pior, mas faz parte dessa confusão do fim, para você não se encontrar perdido, porque você não está perdido, você foi achado. Lembre-se disso, pela fé nós estamos no reino de Deus. Toda necessidade que você precisa está em Cristo Jesus. Está dando para pegar isso aí? Maravilha, vamos embora ficar de pé.